Olá, meus amigos. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante. Quem não vive em Roraima, portanto, os demais brasileiros, não sabe ou não percebe que aqui o Brasil tem uma tríplice fronteira. De um lado, falam português, somos nós. De outro lado, falam espanhol, são os venezuelanos. E de outro lado, a Guiana, que já foi inglesa, que fala inglês. Então, é bastante diverso a comunicação na fronteira ou nas fronteiras devido a esse fenômeno. Agora, essas falas em idiomas diferentes também trazem culturas diferentes que se entrelaçam na fronteira. A Guiana, por exemplo, que fala inglês, ela recebeu muita influência da Índia, da África e também dos povos indígenas, que se fundiram, dando ali um aspecto diferente para a Guiana em si. Lá na Guiana, até os partidos políticos seguem essa sequência, digamos assim, de etnias que vieram de outros países para a colonização da Guiana. A Venezuela, claro, veio ou traz ou continua com a influência espanhola. Todo mundo sabe que a América, notadamente a América do Sul, foi inicialmente ocupada por Portugal de um lado e Espanha de outro. Isso deu aqui para Roraima, hoje no extremo norte do Brasil, a possibilidade de se encontrar com esses idiomas de povos europeus. É como se a Europa tivesse descoberto a América de uma vez só, porque mesmo fora da fronteira de Roraima com a Guiana e com a Venezuela, nós ainda temos o idioma holandês no Suriname e o francês na Guiana Francesa, um pouco mais afastado rumo ao Amapá. Agora, esses idiomas aqui nessa fronteira receberam também, ou conheceram também, a participação das línguas indígenas, que são inúmeras. Então, esses indígenas receberam a influência do português e do espanhol e do inglês, mas também contribuíram com alguns vocábulos para os dois ou para os três idiomas. Então aqui, nessa fronteira, nós temos índios Macuxi, temos índios Pemon, temos índio Taurepang, temos índio Yanomami, temos Ingaricó. São vários tipos diferentes de povos indígenas que ocupam esta região. Agora, existem também outros fenômenos bastante, digamos, claros e decididos. Por exemplo, na fronteira do Brasil com a Venezuela, aqui em Roraima, existem duas cidades irmãs. De um lado, Pacaraima, no Brasil, de outro lado, Santa Helena do Airém, na Venezuela. A distância entre ambas é algo como 16, 17 quilômetros. Então, as pessoas desses dois municípios tratam de temas, de assuntos, etc., conversam entre si com bastante frequência. Do outro lado, no que se refere à Guiana ex-inglesa, tem a cidade de Léten, na Guiana, e a cidade de Bonfim, aqui no Brasil. O que ocorreu aí também desse negócio? Todo mundo sabe que a Inglaterra possui uma mão de tráfego rodoviário diferente dos demais países do mundo. Falo a mão inglesa, porque eles adotaram isso e os povos, os países, as colônias que eles fizeram no mundo também seguiram. Então o que acontece? Aqui na fronteira do Brasil com a Guiana tem um rio chamado Rio Tacutu. O Brasil construiu uma ponte sobre o Rio Tacutu que é a única no mundo que troca de mão
no meio do rio. Por quê? Quem vai do Brasil para a Guiana vai na mão normal, adotada no Brasil, e ao penetrar na Guiana, ele tem que trocar de lado, porque lá obedece à mão inglesa. É até um pouco perigoso e confuso, porque alguns brasileiros, alguns roraimenses, por algum motivo se esquecem disso e já tem acontecido acidentes frontais quando o carro daqui entra na Guiana com a mão inglesa. Então são fenômenos que contribuem para que essa fronteira seja extremamente dinâmica. E com esse fluxo migratório crescente, por exemplo, da Venezuela, nós temos que estar ligados, sensibilizados para todos esses problemas. É claro que, pelo menos do lado do Brasil, o Exército, a Polícia Rodoviária Federal, até a Receita Federal atuam bastante. Isso é primordial para que essa fronteira seja sempre, digamos assim, viva, esteja sempre viva. No entanto, existem rotas clandestinas. Claro, o rio Tacutu, por exemplo, é um rio de pouca largura. Então, os guianenses atravessam o rio Tacutu, trazendo contrabando ou levando contrabando daqui para a Guiana, seja lá o que for, nas rotas clandestinas, porque nessa fronteira com a Guiana não existe floresta. É lavrado, é campo natural, é savana, de um lado e do outro do rio Tacutu. Então, essas rotas clandestinas favorecem, evidentemente, o comércio informal, o comércio não legal. Existem veículos que são roubados aqui em Boa Vista, capital de Roraima, e levados para a Guiana. Só depois de muito tempo é que se descobre onde estão os veículos. Agora, existe outro problema seríssimo nessas fronteiras, que é o chamado garimpo transfronteiriço. Veja, um rio estreito, 50 metros de largura, de um lado é Brasil, do outro lado é Guiana. Como é que se controla o garimpo desse rio de uma maneira eficaz para que não haja invasão de um lado, invasão do outro, tirando diamante ou tirando ouro, etc. Esse é um problema que os governos do Brasil e da Guiana, por exemplo, precisam sentar, conversar e encontrar uma maneira de evitar que esse contrabando de minérios ocorra com tanta frequência. Do lado da Venezuela tem floresta e a divisa entre os dois países não é muito clara. Então, de um lado, o Brasil faz todo o esforço para preservar o solo, o meio ambiente, etc. Tal, na terra, por exemplo, dos Yanomami, mas do lado da Venezuela, não, porque a Venezuela não adota o mesmo critério. Então, vejam só, eu estou gravando esse vídeo para mostrar ao Brasil e ao mundo as peculiaridades de Roraima no que se refere ao contato com outros países, com outros povos, com outras línguas diferentes, que não seja apenas o português e o espanhol. Certo? Muito obrigado, felicidade a todos.